Se Jesus observasse a forma como você vive hoje, suas palavras, pensamentos, conversas no secreto, atitudes quando ninguém tá vendo, aquilo que você consome, a maneira como você trata as pessoas e reage quando é ferido, será que ele se reconheceria em você? Porque falar sobre Cristo se torna algo comum. Hoje qualquer pessoa consegue repostar um versículo, colocar uma música gospel nos stories, comentar amém em vídeos cristãos ou dizer que acredita em Deus, mas refletir Jesus vai muito além da aparência espiritual. O evangelho nunca foi sobre parecer santo diante das pessoas, sempre foi sobre transformação real. E esse é o problema. Muita gente quer carregar o título de cristão sem carregar o caráter de Cristo. Queremos o conforto das promessas de Deus, mas evitamos tudo aquilo que exige renúncia. Queremos sentir paz sem abandonar aquilo que destrói nossa alma. Queremos um Jesus que cure nossas dores, mas não um Jesus que confronte nossos pecados. Só que seguir a Cristo nunca foi sobre adaptar Deus ao nosso estilo de vida. Sempre foi sobre permitir que Ele destrua em nós tudo aquilo que nos afasta dele. E talvez a parte mais pesada seja perceber que é possível frequentar a igreja, conhecer versículos e ainda assim continuar vivendo uma vida que quase não reflete Jesus no dia a dia. Quando você olha para a vida de Jesus, percebe que ele fazia exatamente o contrário do que nossa geração valoriza. Enquanto o mundo vive para ser servido, Jesus servia. Enquanto o mundo alimenta o orgulho, Jesus demonstrava humildade. Enquanto as pessoas descartam umas às outras por interesse, Jesus amava até quem o traiu. Ele tocava os rejeitados, sentava com pecadores, tinha misericórdia dos quebrados e permanecia obediente, mesmo sendo humilhado, perseguido e rejeitado. Agora compara isso com a nossa realidade. A gente vive em uma geração extremamente impaciente, superficial e emocionalmente fria. Qualquer crítica já gera ódio, qualquer frustração já vira motivo para desistir. As pessoas perderam a capacidade de perdoar, de ouvir, de amar com profundidade. E pior, muitos cristãos estão se moldando mais pela cultura da internet do que pelo exemplo de Cristo. A arrogância foi chamada de personalidade forte, a vaidade virou autoestima, a impureza virou entretenimento, o egoísmo virou amor próprio. Só que Jesus nunca chamou ninguém para seguir o próprio coração. Ele chamou pessoas para negarem a si mesmas. Refletir Cristo não é agir como alguém perfeito, mas permitir que Deus transforme áreas da nossa vida que ainda se parecem demais com o mundo. Porque não adianta falar de amor dentro da igreja e tratar mal as pessoas em casa. Não adianta levantar a mão nos cultos e alimentar o pecado no secreto. Não adianta emocionar-se com pregações e continuar vivendo da mesma forma depois. E talvez a verdade mais assustadora seja essa. Existem pessoas que conhecem o nome de Jesus há anos, mas nunca realmente permitiram que ele mudasse quem elas são. Pessoas que aprenderam a linguagem do Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Porque seguir a Cristo não é apenas acreditar que Ele existe, é morrer para si mesmo diariamente. E isso dói. Dói abandonar o orgulho, dói perdoar quem machucou você, dói lutar contra desejos errados, dói permanecer firme enquanto todo mundo normaliza aquilo que Deus condena. Dói escolher pureza em um mundo dominado pela luxúria. E dói permanecer humilde em uma geração obcecada por status, validação e aparência, mas é exatamente aí que Cristo começa a ser refletido em nós. Não quando tudo tá fácil, mas quando escolhemos obedecer mesmo em um conflito com nossa própria vontade, porque Jesus não é apenas cantar sobre ele, é parecer com ele. É amar quando seria mais fácil odiar, permanecer fiel quando seria mais fácil desistir. É continuar fazendo o certo mesmo quando ninguém reconhece. No final a pergunta não deveria ser apenas eu acredito em Jesus, mas sim, quando as pessoas olham para minha vida, elas conseguem enxergar algo de Cristo em mim? O primeiro ponto que eu quero entrar é bem importante. Buscar pureza nos pensamentos e intenções talvez seja uma das partes mais difíceis de refletir Cristo hoje. Porque pureza não começa nas atitudes visíveis, começa dentro da mente. E é exatamente aí que muita gente perde a batalha sem perceber. A gente vive em uma geração onde o pecado virou entretenimento, onde a malícia é tratada como humor e onde os pensamentos impuros são considerados normais. O problema é que Jesus nunca olhou apenas para o exterior, ele sempre confrontou o coração. Dá pra enganar pessoas com aparência espiritual, mas não dá pra esconder de Deus aquilo que alimentamos dentro da mente quando ninguém tá vendo. Muita gente acha que pureza é só evitar certas ações, mas Cristo mostrou que vai muito além disso. É sobre aquilo que você consome. Imagina, deseja e alimenta diariamente.
porque tudo que domina seus pensamentos, cedo ou tarde, começa a dominar suas atitudes. Uma mente cheia de inveja produz comparação, uma mente cheia de orgulho produz arrogância, uma mente alimentada pela impureza começa a enxergar pessoas como objetos e não como vidas criadas por Deus. O coração vai se moldando silenciosamente aquilo que recebe todos os dias. Por isso, seguir Jesus exige vigilância constante, porque a batalha espiritual muitas vezes começa em pensamentos que parecem pequenos. Jesus deixou isso extremamente claro no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. E também em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Cristo estava mostrando que o problema não é apenas o ato exterior, mas o estado interior do coração. Deus não quer somente comportamento religioso, Ele quer transformação verdadeira em intimidade. E essa transformação dói porque obriga a abandonar conteúdos, conversas, desejos e hábitos que alimentam uma versão da nossa carne que não se parece com Jesus. Pureza não é viver preso em regras, é proteger aquilo que Deus está tentando construir dentro de você. Porque uma mente dominada por Cristo começa a refletir naturalmente nas palavras, nas escolhas e até nas pequenas atitudes do dia a dia. Outro ponto é sobre dizer não para aquilo que te afasta de Deus. Parece simples, até você perceber que o quanto a carne odeia limites. Porque muitas vezes o problema não é sobre saber o que está te afastando de Deus. No fundo, a maioria sabe. Sabe quais conversas contaminam a mente, quais músicas esfriam a alma, quais hábitos alimentam o pecado, quais amizades puxam para longe de Cristo e quais ambientes fazem você esquecer completamente da presença de Deus. O difícil não é identificar, o difícil é abrir mão. E é aí que começa a batalha real. Seguir Jesus inevitavelmente envolve renúncia, e essa é uma parte do evangelho que muita gente tenta ignorar. Cristo nunca prometeu que seria confortável negar a si mesmo, pelo contrário, ele deixou claro que existe uma cruz. O problema é que vivemos em uma geração que quer Jesus sem renúncia, santidade sem sacrifício e transformação sem dor. Mas toda vez que você alimenta aquilo que mata a sua intimidade com Deus, alguma coisa dentro de você vai endurecendo aos poucos. A consciência começa a ficar silenciosa, a oração perde força, a vontade de buscar a Deus diminui e quando percebe o coração já está frio. E às vezes não são nem grandes pecados visíveis, são pequenas permissões diárias, pequenos vícios, pequenas concessões e pequenos só dessa vez. O inimigo raramente tenta destruir alguém de uma vez. Normalmente ele esfria aos poucos, um pouco menos de oração, um pouco menos de temor, um pouco mais de pecado escondido, um pouco mais de conformismo. Até que a pessoa começa a achar normal viver distante de Deus. E isso é assustador porque o coração se acostuma facilmente com aquilo que deveria incomodar. Refletir Cristo também significa aprender a cortar aquilo que alimenta a velha natureza. E isso dói, porque existem coisas que a carne ama, mas que o espírito sabe que precisam morrer. Tem portas que Deus pede para fechar não porque Ele quer tirar sua felicidade, mas porque Ele está tentando proteger a sua alma. Nem tudo que te faz sentir bem vai te fazer crescer espiritualmente. Nem tudo que é divertido te aproxima de Deus. E maturidade espiritual é entender que às vezes amar Jesus significa abandonar coisas que você queria muito manter. No fim, a grande pergunta é: o que mais vale para você hoje? Permanecer confortável nos seus próprios desejos ou se parecer mais com Cristo? Porque ninguém reflete Jesus vivendo sem limites. Quanto mais você se aproxima da luz, mais certas coisas deixam de combinar com quem você está se tornando. Outro ponto é fazer da própria rotina uma forma de glorificar a Deus, que é algo que parece simples quando falamos, mas é uma das partes mais difíceis da caminhada cristã, porque muita gente acha que glorificar a Deus acontece só dentro da igreja, no culto, no louvor ou na oração. Mas o verdadeiro teste começa quando o culto acaba e a vida real começa. É no jeito que você responde dentro de casa, é no jeito que trata alguém quando tá irritado, é no que você consome sozinho, é no tipo de conversa que alimenta, é no que faz quando ninguém tá olhando. A rotina revela quem realmente somos, porque nela não existe palco, não existe aparência espiritual, não existe personagem. O problema é que muitos querem separar a vida com Deus da vida normal, sendo que Jesus nunca chamou ninguém para viver
um evangelho de domingo. Cristo precisa aparecer na escola, no trabalho, nas redes sociais, nas amizades, nos pensamentos e até nos pequenos detalhes que parecem insignificantes. Porque glorificar a Deus não é apenas pregar, às vezes é controlar a própria raiva em silêncio. Não é apenas postar versículo, é viver algo que combine com aquilo que você posta. O evangelho perde força quando nossas palavras falam de Cristo, mas nossa rotina mostra outra coisa. E talvez seja exatamente aí que muita gente falha, quer viver momentos espirituais sem viver uma vida transformada. Só que Deus não procura performances espirituais, ele procura constância. Uma rotina que glorifica a Deus é construída em escolhas pequenas e repetidas diariamente. É escolher pureza mesmo sozinho, é escolher honestamente quando mentir seria mais fácil. É escolher continuar sendo luz mesmo em ambientes escuros, porque no fim, refletir Cristo nunca foi sobre permanecer perfeito, sempre foi sobre permitir que Jesus seja visto até nas partes mais comuns da nossa vida. Ser exemplo, quando todo mundo tá olhando, é relativamente fácil também. Difícil mesmo é permanecer íntegro quando ninguém veria o erro, quando ninguém descobriria a mentira, quando ninguém perceberia o pecado escondido. É no secreto que o caráter verdadeiro aparece, porque existem atitudes que não são feitas por amor a Deus, mas por medo à opinião das pessoas. Jesus nunca precisou da plateia para continuar sendo santo. Ele continuava sendo quem era no secreto, sozinho, cansado, pressionado e até sofrendo. E é exatamente aí que muitos de nós falhamos, construímos uma imagem espiritual pública enquanto alimentamos uma vida vazia longe dos olhos dos outros. O problema é viver apenas de aparência, é que uma hora o palco acaba, o culto termina, o story some, as pessoas vão embora e sobra apenas você e Deus. Sem performance, sem personagem, sem nenhum tipo de filtro. É fácil parecer paciente na igreja e explodir dentro de casa. É fácil postar versículo e continuar preso aos mesmos pecados escondidos. É fácil cantar sobre santidade enquanto ninguém conhece as batalhas da mente. Mas Cristo nunca chamou ninguém para parecer santo. Ele chamou para ser transformado. O evangelho não muda só o comportamento visível, muda intenções, pensamentos e o coração. Ser exemplo quando ninguém tá olhando é escolher obedecer, mesmo sem aplausos. É desligar aquilo que alimenta a sua carne, mesmo quando ninguém descobriria. É permanecer honesto, mesmo tendo oportunidade de enganar. É continuar orando, mesmo sem sentir nada. É tratar bem as pessoas, sem precisar filmar ou postar. Porque maturidade espiritual é quando sua intimidade com Deus continua firme até no silêncio, no quarto fechado e nos dias comuns. E talvez seja justamente aí que nasce um verdadeiro reflexo de Cristo. Não naquilo que fazemos para sermos vistos, mas naquilo que fazemos porque Deus está vendo. Controlar os impulsos e desejos da carne talvez seja uma das maiores guerras do cristão moderno, porque a carne sempre vai querer aquilo que alimenta o ego, o prazer imediato e a satisfação momentânea. E o problema é que o mundo inteiro incentiva isso. Tudo hoje gira em torno de faça o que sente, siga seu coração, viva seus desejos. Só que Jesus nunca ensinou que o coração humano deveria ser seguido cegamente. Pelo contrário, a Bíblia mostra que muitas vezes os nossos desejos nos afastam de Deus. A carne sempre vai querer o caminho mais fácil, mais prazeroso e menos doloroso. Ela odeia disciplina, odeia renúncia e odeia obediência. Por isso, seguir a Cristo exige guerra interior diária, e essa guerra quase nunca é visível para os outros. Às vezes, ninguém percebe a luta contra pensamentos impuros, contra vícios escondidos, contra o orgulho, inveja, raiva, desejos carnais ou vontades de permanecer inofensivos no começo, mas é exatamente aí que muita gente cai, achando que pequenos pecados alimentados em segredo não afetam a vida espiritual. Mas afetam, porque tudo aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta a carne todos os dias, ela domina você. Se alimenta o espírito, começa a enxergar a transformação. O problema é que muitos querem vencer tentações sem abandonar aquilo que as fortalece. Querem manter a mente limpa, consumindo coisas que contaminam a mente. Querem vencer a luxúria sem fugir do que desperta a luxúria. Querem intimidade com Deus sem abrir mão daquilo que entristece o espírito. Jesus deixou claro que seguir ele envolve negar a si mesmo, e negar a si mesmo dói, porque significa dizer
para vontades que gritam dentro da gente. Só que existe uma verdade que pouca gente fala. Nem tudo que sentimos merece ser obedecido. Nem todo desejo vem de Deus. Nem toda vontade precisa virar atitude. Maturidade espiritual é entender que sentir algo não significa que você deve se entregar àquilo. Às vezes, refletir Cristo vai significar fechar a porta para algo que sua carne queria muito, mas que destruiria sua comunhão com Deus, porque no fim, ou você alimenta a carne e enfraquece o espírito, ou você fortalece o espírito e começa a sufocar aquilo que te afasta de Cristo. E o último ponto talvez seja um dos mais importantes dessa lista: permanecer firme na fé em tempos difíceis. Parece até uma frase bonita pra camiseta, mas na prática é uma das coisas mais dolorosas do evangelho, porque é fácil confiar em Deus quando tudo tá dando certo. O verdadeiro teste começa quando as orações parecem silenciosas, quando o coração tá cansado, quando as pessoas decepcionam você e quando a vida começa a apertar em áreas que ninguém vê. É nesse momento que muitos desistem, esfriam ou começam a tratar Deus apenas como um último recurso, mas Jesus nunca prometeu que uma caminhada sem dor. Ele prometeu uma presença no meio dele. Permanecer firme não significa sentir medo, tristeza ou dúvida. Significa continuar andando mesmo carregando tudo isso dentro do peito. O problema é que nossa geração foi ensinada a abandonar tudo aquilo que fica difícil. Relacionamentos, sonhos, compromissos e infelizmente muitos fazem o mesmo com a fé. Se Deus não responde rápido, se a luta dura demais ou se o sofrimento chega, a pessoa começa a se afastar. Mas a fé verdadeira não nasce no conforto, ela é forjada no deserto. Foi no deserto que muitos homens da Bíblia aprenderam dependência, obediência e intimidade com Deus. E talvez o maior erro seja pensar que o silêncio de Deus significa a ausência, que muitas vezes Ele está justamente trabalhando nas partes mais profundas do nosso coração. Jesus permaneceu firme até no fim. Mesmo sendo traído, humilhado, rejeitado e sofrendo dores inimagináveis, Ele continuou obedecendo ao Pai. E refletir Cristo também significa continuar firme quando seria mais fácil desistir. É continuar orando mesmo sem vontade. Continuar buscando a Deus mesmo cansado. Continuar acreditando mesmo quando tudo parece contrário. Porque permanecer firme na fé não é sobre sentir Deus o tempo inteiro. É sobre decidir permanecer com Ele, mesmo nos dias em que você não sente nada. E talvez seja exatamente nesses dias silenciosos que a fé mais amadurece. Então é isso, meus irmãos. Essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. E particularmente falando, eu acho que esse foi um dos vídeos com um dos temas mais importantes que eu trouxe aqui no canal. E como forma de agradecimento, eu queria agradecer ao meu amigo Guilherme, que me deu a ideia de trazer esse tema aqui pro canal. Então, Guilherme, se você estiver assistindo esse vídeo, irmão, muito obrigado pelo tema, pela recomendação do tema de verdade. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para alguns amigos seus que precisam ouvir uma mensagem cristã. Então é isso. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.